Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente recebeu aqui uns trechos de um material narrativo, sabe? Que traça um retrato bem complexo e, às vezes, bem sombrio de um personagem, um tal de Harry White. A história começa mostrando um lado dele muito controlado, calculista mesmo. Mas olha, rapidamente a coisa mergulha numa trajetória de vida cheia de conflitos internos e uma deterioração psicológica que fica bem clara. É verdade. O objetivo aqui é explorar essa jornada complicada do Harry, tentar entender o que motivava ele, como eram os relacionamentos, e o ponto principal, como essa aparente estabilidade do começo vai por água abaixo. É importante dizer que o conteúdo é forte, tá? Tem descrições que podem perturbar. A nossa conversa vai ficar só nos trechos que a gente tem, ok? Vamos mergulhar nisso então. Sem dúvida. A intensidade desse material, nossa, é palpável logo de cara. E essa análise é uma chance ótima para a gente olhar de perto temas como, sei lá, a dualidade humana, a força da compulsão, sabe? Essa busca doida por controle para se defender e a espiral trágica de autodestruição que parece marcar toda a história dele. Vamos começar por essa. Essa persona inicial que o Harry monta. Ele se chamava, talvez até com uma certa ironia, de Harry El Amante. Sim. Mas ele tinha uma regra bem rígida. Só se envolver com mulher casada. A desculpa dele? Elas davam menos problemas. Isso já mostra, um desejo quase obsessivo de evitar complicação, dependência emocional, tudo para manter o controle total da vida dele. Exato. E essa lógica de controle, de praticidade, ia até na decisão de morar com os pais, acredita? Ele justificava dizendo que era para economizar energia. Assim, não precisava se preocupar com coisa de casa. Cozinhar, limpar, fazer compra. Essa energia para ele tinha que ir para os assuntos mais importantes da vida. É impressionante como ele se convence que está prestando um serviço valioso, quase salvando casamentos, aliviando a frustração das mulheres. É uma distorção da realidade para caber na história dele, né? Exatamente. O que me chama a atenção aqui é justamente essa construção de uma lógica interna tão particular que justifica tudo para ele. Esse foco inicial no controle absoluto, sabe? E evitar de propósito qualquer envolvimento de verdade. Nossa, isso diz muito. As racionalizações que ele usa são mecanismos de defesa bem fortes, né? Talvez para esconder uma dificuldade imensa de criar laços de verdade ou, quem sabe, de lidar com a própria vulnerabilidade. Faz sentido. Essa necessidade de controlar tudo, todas as variáveis nas interações, sugere um medo escondido de ser controlado, de perder o controle ou de se perder na intimidade de um relacionamento real. É uma arquitetura psicológica de defesa muito bem montada. Mas até as estruturas mais fortes têm rachaduras, né? E a gente vê isso bem claro na interação com a Mary, lá no Central Park. Sim, aquele episódio. A abordagem dele é toda calculada. É aquela frase ensaiada sobre o marido surtudo dela. Ele manipula a situação toda. Desperta o interesse, aí se afasta para criar tensão, depois volta. O Harry sente uma excitação quase física nesse jogo de poder. E o fim do encontro sexual mostra um lado frio, quase cruel, quando ele pensa algo tipo, pobre coitada, quase me dá pena. Esse desprezo é chocante. É muito chocante. E o mais curioso é o contraste disso com outros momentos. Tem cenas de aparente calor familiar, sabe? Como na festa de bodas de ouro, lá dos amigos dos avós. O texto fala da felicidade genuína dos pais, da avó. E o Harry sente uma coisa de pertencer, de comunhão familiar, lembrando do carinho da mãe naquela noite. Como é que pode? O manipulador frio e o filho querido coexistirem assim? Pois é. E essa dualidade parece ir para a vida profissional também. Por um lado, ele tem sucesso no começo, o projeto Compton e Brisbane dá reconhecimento para ele, o chefe, o Wentworth, até recompensa ele de um jeito meio estranho, né? Arranjando uma noite com uma acompanhante, a Sherry. Sim, bem questionável. Por outro lado, é o mesmo Wentworth que começa a ver as falhas, a criticar a falta de fiabilidade e formalidade do Harry. Já são sinais, né?
de que a bagunça interna está começando a transparecer. Se a gente conecta isso ao quadro geral, esse padrão de compartimentalização fica nítido, mas a tensão dentro dele também cresce. A dissonância cognitiva entre a fachada de controle e a busca por excitação no jogo com as mulheres, isso fica mais forte. E a pergunta que você fez é central. Como a manipulação fria nos casos pode existir junto com momentos de calor e conexão com a família? Essa dualidade gritante sugere uma fragmentação interna bem grande. Ele parece funcionar em caixinhas separadas, o filho, o amante, o profissional, mas as paredes dessas caixinhas estão começando a cair. As críticas do chefe são um aviso disso, mostrando que essa divisão não se sustenta mais. E aí surge a Ellen. O encontro é por acaso numa loja. Depois vem os almoços que ele acha agradáveis. O Harry, quase por instinto, começa o jogo de novo. Mas tem algo diferente na Ellen. Ele nota nela uma naturalidade, uma coisa autêntica que desmonta ele. E o mais importante, ele começa a quebrar as próprias regras. Começa a ver ela bem mais do que o manual dele permitia. Seria ali um primeiro sinal de algo genuíno tentando aparecer. Pode ser interpretado assim, sim. A reação a Ellen, o fato dele quebrar as regras, pode sugerir que a necessidade de conexão de verdade, talvez escondida por tanto tempo, começa a vir à tona. Ou quem sabe, a naturalidade dela era um desafio diferente. Um jogo mais difícil que atraiu ele justamente por fugir do controle de sempre. De qualquer jeito, o encontro com a Ellen é um ponto de virada importante. Uma perturbação no sistema que o Harry montou com tanto cuidado. A rigidez começa a ceder, abrindo espaço para o inesperado. Essa busca por algo diferente, talvez uma vida mais normal, parece que leva ele ao casamento com a Linda. É o próximo passo lógico, talvez. Eles se conhecem no piquenique da empresa, um ambiente mais comum, né? E, segundo os textos, a Linda desperta nele uma sensação nova, diferente das outras. O pedido de casamento soa quase impulsivo. Acontece logo depois dele conhecer a família dela, como se aquela imagem de família feliz o tivesse seduzido. A imagem, né? A lua de mel em Nova Orleans é descrita como perfeita, e eles montam aquela vida que parece de comercial em Westchester. Casa, filhos, o pequeno Harry e a Mary. A carreira dele também decola. O sucesso no projeto Langendorf leva ele a vice-presidente segundo, vira o braço direito do Wentworth. Mas, mesmo lá no topo, vem o aviso do chefe. Ninguém é imprescindível. Um lembrete sutil de que tudo é frágil. No começo, porém, parece que ele está satisfeito mesmo com essa nova vida. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre o que é felicidade e sucesso para alguém como Harry. Será que o casamento foi uma tentativa sincera de achar estabilidade, conexão, um sentido diferente? Ou será que... Ou foi talvez sem ele perceber só mais uma estrutura externa validada pela sociedade para tentar preencher ou esconder um vazio interno que nunca foi embora. Os sinais externos de sucesso, casamento bom, filhos, carreira subindo, podem ser ótimos para esconder uma turbulência interna profunda e não resolvida. Seria essa vida normal a fachada definitiva? A mais bem feita de todas, mas ainda assim uma fachada. O aviso do Wentworth, nesse contexto, ganha um peso ainda maior, quase como uma previsão do que viria. E parece que essa fachada, mesmo sendo a mais elaborada, não durou muito. O ponto de virada mesmo parece que acontece numa viagem de negócios com um caso que ele tem com uma mulher, Marian. Ah, sim. Principalmente a paranoia, que vem depois, são descritas como avassaladoras. Ele fica obcecado com a ideia de ter deixado pistas, chegando a checar a própria cueca compulsivamente. É um detalhe pequeno, mas mostra a intensidade do medo, da culpa. E é a partir daí que os comportamentos compulsivos aparecem com força, como uma válvula de escape. A pressão ficou grande demais? Começa com coisinha boba, pequenos furtos nos escritórios dos colegas, coisas sem valor. Mas a compulsão aumenta rápido. O episódio do roubo da máquina de escrever é muito forte. O texto descreve a luta física para carregar aquilo pesado, escada abaixo, a dor nos músculos, o suor, mas ao mesmo tempo uma excitação perversa, quase sexual.
e uma sensação de vitória toda distorcida quando ele consegue roubar. É uma mistura muito perturbadora de sofrimento e prazer. Nossa, é bem gráfico. E junto com isso, surge uma obsessão quase. Delirante com uma frase que ele ouviu depois de ver um acidente horrível no metrô. Tiveram que limpar com papel mata-borrão. Essa imagem de algo sujo, quebrado, que precisa ser absorvido, parece que gruda na mente dele, ecoando de um jeito sinistro. Sim, fica martelando. E aí, numa tentativa quase bizarra de trazer alguma normalidade ou controle, sei lá, ele começa a comprar planta compulsivamente. Enche a casa de vaso como se a vida vegetal pudesse limpar o ambiente ou ele mesmo. Analisando mais de perto, a gente vê uma transição muito clara aqui, né? A infidelidade que antes era calculada, justificada dentro da lógica torta dele, dá lugar a atos impulsivos, criminosos, que parecem irracionais. Totalmente. O que será que move essa mudança? É buscar níveis de excitação cada vez maiores para se sentir vivo? É uma forma desesperada e disfuncional de lidar com a pressão interna, com a culpa, a ansiedade que ficaram insuportáveis? Ou são, na verdade, sintomas claros de uma desintegração psicológica mais profunda? A culpa e a paranoia destroem as bases das antigas justificativas dele. A imagem horrível do acidente e a frase associada viram um gatilho poderoso, talvez um símbolo da fragmentação interna, da sujeira moral e psicológica que ele sente e não consegue mais limpar, esconder ou controlar. As plantas, nesse contexto, parecem uma tentativa patética, desesperada, de impor ordem e vida num cenário interno dominado pelo caos e pela morte psíquica. O colapso final é rápido e arrasador. O casamento desmorona de vez. O comportamento do Harry fica cada vez mais estranho, imprevisível. A distância emocional entre ele e a Linda vira um abismo. E aí a violência explode de um jeito chocante. Num café da manhã, ele dá um tapa no próprio filho pequeno Harry, um ato que destrói qualquer imagem que restava de pai de família. Quebra tudo. A Linda, claro, fica desesperada, confusa, perdida. Numa tentativa de salvar alguma coisa, ou talvez a si mesma e aos filhos, ela decide sair de casa por um tempo, ir para a casa dos pais. Ela fala que espera que a distância traga alguma clareza, alguma solução. Uma tentativa, né? Mas a reação do Harry é paralisia total. Ele não consegue protestar, argumentar, pedir para ela ficar. É como se a própria falta de esperança tivesse congelado ele. Ele já tinha desistido por dentro, talvez. Ele até busca ajuda psiquiátrica, começa um tratamento com o Dr. Martin, mas as sessões não dão em nada. O Harry não consegue confessar os atos mais sombrios, os furtos, a compulsão, os pensamentos violentos que com certeza estavam lá. Ele não consegue se abrir. O diagnóstico do médico, pelo que o texto diz, parece focar em clichês, sabe? Repressões da infância, soa superficial, desconectado da realidade brutal da situação do Harry. A terapia falha, talvez porque, no fundo, o Harry não consegue ou não se permite encará-lo o tamanho da própria escuridão. Exato. Sem essa confrontação. A partir daí, a queda é vertiginosa e vai para o ato final de transgressão. O planejamento e execução de um assassinato. A vítima é aleatória, um desconhecido no meio da multidão da Times Square. Isso torna o ato ainda mais vazio de sentido, nihilista. Sim, o anonimato. A arma é uma faca, o que exige uma proximidade física com a vítima. O método, esfaquear pelas costas, no meio do caos da cidade. O que vem depois do ato é descrito como uma mistura bizarra e visceral de euforia, um pico de adrenalina talvez, e uma repulsão física enorme, uma horrível e pegajosa e úmida debilidade na virilha, uma reação do corpo quase de colapso diante da própria monstruosidade. É a implosão total da persona que o Harry tentou construir e manter. Todos os laços, todas as estruturas sociais que ele adotou desmoronam. A violência, tanto a doméstica, o tapa no filho, quanto a extrema, o assassinato, pode ser vista como a perda definitiva de controle. Ou um controle distorcido. Ou, paradoxalmente, como uma tentativa desesperada e totalmente distorcida de reafirmar algum tipo de poder, de agência sobre a própria vida ou a dos outros,
no momento em que ele se sente completamente impotente, à deriva. A falha da terapia é um reflexo direto dessa incapacidade de ser honesto consigo mesmo, de encarar a verdade de quem ele se tornou. E o simbolismo do assassinato é muito forte. Times Square, o coração pulsante e impessoal da cidade, talvez simbolize a sociedade da qual ele se sente totalmente alienado e contra a qual ele se volta. A escolha da faca, como você disse, é significativa. Ela exige um contato íntimo, quase perverso, no ato de tirar a vida, diferente da distância de uma arma de fogo, por exemplo. É a violência na forma mais crua e pessoal. Os últimos dias do Harry, como descritos nos trechos finais, são um retrato, desolador de isolamento e desespero total. A culpa pelo assassinato não larga ele. O rosto da vítima anônima volta em pesadelos, Assombrando ele. Ele não consegue dormir. A saúde física e mental dele desaba. Ele vira uma sombra do que foi. Uhum. Tem um momento em que ele ouve no rádio uma transmissão sobre o cardeal Letterman, falando de pecado, perdão, morte, ressurreição. Essas palavras, que para outros poderiam trazer consolo, para ele parecem só piorar o sentimento de condenação, de falta de saída. O contraste entre a mensagem religiosa e o estado dele é brutal. Totalmente. Num ato quase nostálgico, ele visita um campo de beisebol antigo, da juventude. Mas a experiência não traz alívio, só a constatação dolorosa de que ele está permanentemente excluído de qualquer chance de voltar a um estado anterior de inocência ou normalidade. Ele se vê preso, metaforicamente, deste lado da alambrada, sem poder voltar. A porta fechou para sempre. A caminhada final dele pela cidade é uma ruminação sobre os marcos externos da vida. O cargo de vice-presidente executivo, a família que ele teve, a casa em Westchester, tudo isso agora parece vazio, sem sentido, diante de um desejo imenso por paz. Mas, no estado dele, paz virou sinônimo de morte. Ele só queria um pouco de paz, mas a única paz que ele consegue imaginar é a aniquilação. Que triste. O ato final é o suicídio, cometido de forma decidida. Ele se joga da balsa que vai para Staten Island. Tem uma luta breve, instintiva, contra a água fria, um último espasmo de vida, mas ele logo se entrega. E nesse último instante de consciência, antes da água engolir ele tem o vislumbre rápido do que o texto chama de a verdade de sua vida. Os cenários escolhidos para esses momentos finais são muito simbólicos. O campo de beisebol representa um passado idealizado, agora perdido para sempre, inacessível. Coney Island, que ele também visita, um lugar que normalmente a gente associa à diversão, aparece velho, cinzento, espelhando a decadência interna dele. Sim. E a balsa, um meio de travessia sobre a água, é um símbolo clássico de transição, nesse caso, a transição final para a morte. Os temas que ficam são o isolamento absoluto, a sensação de ser inescapavelmente dominado pelos conflitos internos, o demônio interior, como o título original do livro sugere, The Killer Inside Me, e a busca trágica, desesperada por paz através da autodestruição. E essa verdade final que ele percebe, o que será que era? O que poderia ser essa verdade? Considerando toda a trajetória dele de construir fachadas, a obsessão pelo controle, a queda na compulsão, na violência, essa verdade talvez seja a compreensão inescapável, esmagadora do próprio vazio existencial. Talvez seja perceber a inutilidade de todas as buscas externas por validação e sentido, ou reconhecer a natureza implacável, destrutiva das forças internas que ele nunca conseguiu nomear, enfrentar ou dominar. Talvez a verdade última seja simplesmente a inevitabilidade do próprio fim trágico, a conclusão lógica de uma vida construída sobre bases tão frágeis e sombrias. Recapitulando então, essa análise dos trechos levou a gente para uma jornada bem angustiante. Vimos a construção cuidadosa de uma fachada de confiança e controle pelo Harry White, e depois a desintegração lenta
e depois rápida, psicológica, que terminou em atos de violência terríveis e, por fim, na autodestruição. É um material cru, impactante, que mostra a descida de uma pessoa ao abismo mais fundo. Então, o que tudo isso significa, afinal? Olha, talvez o significado mais amplo esteja em mostrar como são frágeis as identidades que a gente constrói, especialmente quando elas se baseiam em negações, em bases instáveis. Pode ser também uma exploração bem sombria da natureza, devoradora da compulsão, da culpa, da paranoia, quando não são enfrentadas, compreendidas e tratadas a tempo. Certo. E como a gente viu de forma tão vívida e perturbadora nessas passagens, a história do Harry mostra a linha tênue e perigosa que pode separar uma busca desesperada por controle e a entrega total ao caos interno. A trajetória dele é um retrato extremo, mas talvez universal em alguns pontos, dessas dinâmicas psicológicas complexas. Uma linha tênue mesmo. E isso deixa a gente com uma reflexão final que vem direto dessa narrativa tão intensa. Até que ponto as fachadas que a gente monta aos sucessos no trabalho, as relações sociais, as aparências que a gente mantém, podem de fato esconder ou conter os abismos que podem existir dentro de nós? Ou, por outro lado, qual é a verdadeira natureza e força das compulsões e conflitos internos que, como a gente viu aqui de forma tão trágica, podem levar à destruição completa quando não são confrontados e integrados de alguma forma na nossa consciência? Fica a pergunta, para cada um pensar a partir do que a gente conversou hoje.